E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Leila vai ajudar a Raquel e a Laís recuperar os documentos da Sarita e punir o Marco Aurélio e a Fátima na frente do juiz. Laís vai encontrar imagens das câmeras de segurança da pousada, onde mostra a Fátima roubando os documentos. Raquel vai fazer o maior barraco na casa do Marco Aurélio, com direito à polícia e tudo. O juiz vai juntar em uma audiência as partes envolvidas. Leila vai surpreender ao aparecer com 2 provas contra o Marco Aurélio. O segundo documento analisado pelo juiz vai ferrar o Marco Aurélio de uma forma sensacional. Tudo vai acontecer depois que a Laís perceber que o Marco Aurélio levou a Sarita para o Rio de Janeiro e o vilão se nega a devolver a garota. Desesperada, Laís entra em contato com a Raquel, falando que os documentos sumiram da pousada. Raquel tenta acalmar a amiga e pergunta como isso pode ter acontecido. Laís, sem imaginar que a Fátima tem dedo nisso, desesperada, avisa que o Marco Aurélio está com a faca e o queijo nas mãos para tomar a guarda da Sarita. É então que a Laís vai lembrar das câmeras de segurança da pousada e pede: "Espera, Raquel, daqui a pouco eu te retorno." Laís acessa as imagens de segurança da pousada e assiste a Maria de Fátima pegando os documentos da Sarita num cofre. Minha Nossa Senhora! Então foi ela, a Maria de Fátima. Laís entra novamente em contato com a Raquel, revelando que foi a Maria de Fátima quem pegou os documentos da Sarita. Raquel fica completamente chocada com a atitude da filha e promete fazer a Fátima pagar muito caro por isso. É então que a Raquel vai se mostrar uma gênia. Raquel nota a filha falando ao telefone com o Marco Aurélio e marcando um encontro na casa do ricaço. Raquel, escondida, fala: "Preciso ter calma. Eu vou pegar esses 2 sem vergonhas em flagrante e vai ser agora." Raquel observa Fátima pegando um táxi. Em um outro veículo, Raquel segue na cola da filha. Fátima entra no prédio do Marco Aurélio. Raquel também. Raquel observa a filha entrando no apartamento e, sem perda de tempo, faz o mesmo sem que seja notada por ninguém. Raquel se aproxima do escritório do vilão e nota a Fátima e o Marco Aurélio, um na frente do outro. Raquel, escondida, trinca os dentes de raiva e promete a si mesma fazer os 2 sem vergonhas pagar caro pelo que estão fazendo com a Laís. Fátima pergunta ao Marco Aurélio onde estão os documentos. Raquel, atenta, tenta escutar a resposta do Marco Aurélio, mas o vilão apenas responde que está em um lugar seguro. Fátima encara o Marco Aurélio nos olhos e questiona: "Então, você deve ter me chamado aqui para algum motivo especial. Fala, Marco Aurélio, por que me chamou até o seu apartamento? Por acaso quer me pedir algum outro favor? É isso?" O vilão faz um pedido cabuloso, deixando a Raquel assustada. Raquel, com mais raiva do que já estava, perde o controle e decide agir por conta própria. Raquel invade o escritório e fala: "Que bonito, hein, Maria de Fátima? Agora deu para se juntar a esse trambiqueiro. Essa foi a educação que eu lhe dei?" Marco Aurélio, assustado com a presença da Raquel, pergunta a Fátima o que a mãe dela faz ali. Fátima olha para o cúmplice e avisa não fazer a mínima ideia. Fátima questiona a Raquel como chegou ali. "Mãe, como a senhora entrou aqui? Vai embora." Raquel joga tudo no ventilador e revela: "Já estou sabendo de tudo, Maria de Fátima. Já estou sabendo que vocês 2 se juntaram para roubar os documentos da guarda da Sarita. A coitada da Laís está desesperada porque pode perder a filha para esse
trapaceiro. Marco Aurélio pede que a Raquel o respeite ou vai acionar a polícia. Raquel não se intimida, aumenta o tom da voz e grita: respeito? Respeito para quem merece respeito. Você não merece respeito coisa nenhuma. Aliás, você não vale o que o gato enterra. Um clima de tensão toma conta do ambiente depois que o Marco Aurélio olhar para a Fátima e falar que tem que calar a boca da Raquel para sempre. Fátima, assustada, o repreende falando que não é para fazer mal contra sua mãe. Marco Aurélio avisa que não pode correr o risco da Raquel atrapalhar a posse da guarda Sarita. Raquel, sem medo algum, o enfrenta. Vem cá, ô todo-poderoso Marco Aurélio. Acha mesmo que pode me assustar com essas ameaças? Não tenho um pingo de medo. Aliás, você quem deveria sentir medo de mim. Marco Aurélio avisa que a Raquel não faz ideia com quem está mexendo e caso continue o ameaçando, vai sofrer gravíssimas consequências. Fátima pede que a Raquel se controle e deixe o apartamento do Marco Aurélio. Por favor, mãe, vai. Depois conversamos. A senhora realmente não sabe do que o Marco Aurélio pode ser capaz de fazer. De repente, Laís aparece, se coloca ao lado da Raquel e fala: eu sei muito bem do que esse homem é capaz de fazer, mas não temos medo dele. Se mexeu com a Raquel, também mexeu comigo. Raquel e a Laís unem forças e prometem destruir todo o apartamento para achar os documentos da Sarita. Marco Aurélio liga para a polícia falando que tem duas loucas que invadiram o seu apartamento. Raquel o deixa de pernas bambas ao falar: Chama a polícia, Marco Aurélio. Eu prometo falar para eles dos dólares que você desviou da TCA. Marco Aurélio arregala os olhos com a ameaça da Raquel. O vilão olha para a Fátima e manda a cúmplice fazer alguma coisa para calar a boca da mãe. Fátima tenta convencer a Raquel a não falar sobre os dólares para ninguém. Laís, percebendo que a Raquel tem uma carta na manga contra o Marco Aurélio, comenta: então quer dizer que o Marco Aurélio tem rabo preso? Bom saber. Amei saber dessa informação. De repente, Leila aparece no meio do barraco e percebe um clima tenso. Leila observa a Laís e a Raquel de um lado, Marco Aurélio e a Fátima do outro. Leila diz: eu posso saber o que está acontecendo aqui. Está dando para escutar a confusão lá da rua. Marco Aurélio acusa a Laís e a Raquel de serem duas loucas escandalosas e que já chamou a polícia para retirá-las de lá. Marco Aurélio encara a Raquel e afirma: se você falar dos dólares, pode ter certeza que a sua filhinha vai se ferrar junto comigo. É isso que você quer? Vai ferrar sua própria filha? Fátima tenta pegar no ponto fraco da Raquel falando que tem medo de ir para a cadeia. Laís, percebendo o truque do vilão, pede que a Raquel não se deixe cair na lábia deles. Eles estão tentando te comover, Raquel. Isso é uma armadilha. Raquel encara a Leila dentro dos olhos e pede: por favor, Leila, eu sei que você é mãe. A Laís pode perder a guarda da Sarita por culpa do Marco Aurélio. Por favor, nos ajuda. Você deve saber o que está acontecendo. Leila observa o desespero da Laís. É quando a polícia invade o apartamento do Marco Aurélio. Raquel, com medo de revelar sobre os dólares e prejudicar a própria filha, fica calada. Marco Aurélio manda: tira daqui essas duas loucas. Não precisa levar para cadeia. Apenas joguem elas na rua. Laís, antes de ser retirada pelos policiais, escuta o vilão falar. Marco Aurélio se aproxima e deixa bem claro: preste atenção, Laís.
nunca mais na sua vida vai voltar a ver a Sarita. Ela agora é minha filha e você está terminantemente proibida de se aproximar. Leila se comove com o sofrimento de uma mãe injustiçada e decide agir. Leila vai se mostrar a grande heroína da trama e vai ajudar a Laís em uma jogada de mestre. Os policiais retiram a Laís e a Raquel do apartamento. Leila se aproxima delas e chama: Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não posso concordar com o que o Marco Aurélio está fazendo. Eu sou mãe e posso imaginar o que está sentindo Laís. Laís avisa que sem a Sarita a sua vida não faz o menor sentido. Raquel olha dentro dos olhos da Leila e pede por tudo o que é mais sagrado, que a Leila ajude a recuperar os documentos que o Marco Aurélio, com a ajuda da Maria de Fátima, roubou. Raquel completa falando: Leila, por favor, você deve saber onde está escondido os documentos da Sarita. Você é a única pessoa capaz de ajudar a impedir uma injustiça. Leila pensa um pouco e fala: Vamos fazer assim. Consiga uma audiência com o juiz em caráter de urgência. Uma audiência sobre a guarda da Sarita. Eu prometo a vocês que vão ter uma grata surpresa. Leila retorna para o apartamento. Raquel, esperançosa, pede que a Laís entre em contato com os advogados para marcar a audiência com o juiz. Laís, com um pé atrás, comenta: Raquel, mas se a Leila não nos ajudar e na frente do juiz não tivermos esses documentos, a Cecília e eu vamos perder a Sarita para sempre. Raquel a tranquiliza e pede para confiar em Deus e na Leila. Leila abre o cofre do Marco Aurélio, pega os documentos da Sarita e, com dúvida, comenta: Será? O Marco Aurélio jamais vai me perdoar. Talvez seja melhor eu não me meter nessa história. De repente, Leila percebe um outro documento no fundo do cofre. Ela lê e fica completamente chocada ao descobrir do que se trata. Mas isso aqui é muito grave. Dias depois, Raquel, Laís e uma advogada chegam na audiência. Raquel percebe a Laís muito nervosa e tenta acalmá-la, falando que o juiz vai ser justo e decidir a favor dela. A advogada da Laís pede para saber se elas têm certeza que a namorada do Marco Aurélio vai ajudar trazendo os documentos. Raquel responde: Aí é que tá. Não temos essa certeza. A Leila prometeu ajudar, mas ela não atende às minhas ligações. De repente, Marco Aurélio e a Leila, acompanhados de um advogado, também chegam no local. Raquel também percebe a presença da Maria de Fátima e, ao lado da Laís, comenta: Mas o que a minha filha faz aqui? Raquel se aproxima da filha e pede para saber o que a Fátima faz ali. Marco Aurélio toma a frente da conversa e responde: Ela veio porque eu chamei. Quero que as pessoas que me ajudaram comemorem junto comigo. Laís chama o Marco Aurélio de monstro por ter se aproveitado do estado de saúde da própria irmã para roubar sua filha. Marco Aurélio debocha, falando que sempre vence, e completa dizendo: Vocês estão perdendo o tempo de vocês. Eu tenho a faca e o queijo nas mãos. Laís o afronta, dizendo: Depois que sairmos daqui, eu vou investigar o acidente da Cecília. Talvez você tenha algo a ver com isso. Não duvido que tenha sido você que tenha provocado aquele acidente da Cecília. O advogado do Marco Aurélio ameaça denunciá-la por calúnia. Marco Aurélio diz: Calma, não precisamos chegar a tanto. O que importa é que a Sarita vai ser minha filha e ponto final. Você, Laís, nunca mais vai ver a minha filha. Raquel se aproxima da Leila,
perguntando sobre o que ela prometeu dias atrás. Leila encara Raquel nos olhos e lamenta. Me desculpa, Raquel. Eu pensei bem e não posso estragar o meu relacionamento com o Marco Aurélio por me meter em problemas dos outros. Me perdoa. Raquel e a Laís ficam completamente desoladas ao perceber que a Leila desistiu de ajudá-las. Mas o que a Laís, a Raquel e o Marco Aurélio não imaginam é que estão prestes a presenciar uma das maiores reviravoltas de todos os tempos. Eles entram na sala do juiz. O juiz observa os envolvidos e os convidados e fala: vamos iniciar essa sessão ouvindo uma das partes. Senhor Marco Aurélio, queira começar falando a sua versão dos fatos. O vilão afirma a todos que a Laís não tem a menor condição de cuidar da Sarita. Inclusive, a filha quase perdeu a vida após cair de uma árvore na escola. Laís o interrompe falando que é mentira, que foi apenas um leve tombo. Marco Aurélio continua falando que a Laís não tem recursos o suficiente e que a Sarita fica largada no meio da pousada, completamente abandonada. Leila observa a aflição da Laís ao ser questionada pelo juiz pela documentação da adoção. Senhora Laís, queira apresentar a documentação. Essa documentação é fundamental. Laís, tremendo, olha para a Raquel, olha para a Leila e avisa ao juiz que os documentos foram roubados pelo Marco Aurélio. O vilão se defende falando: francamente, senhor juiz, o que essa mulher está falando é um crime. Ela está me acusando sem provas. O senhor precisa tomar uma providência urgentemente. O advogado do Marco Aurélio promete jogar a Laís atrás das grades por mentiras e difamação. O juiz encara a Laís e pergunta: Dona Laís, a senhora, por um acaso, tem provas do que está acusando o senhor Marco Aurélio? Isso que você falou é muito grave. Laís olha para Raquel, olha para o juiz e responde que não tem provas. É então que a Raquel toma a frente da situação, olha para o juiz e afirma que tem provas sim. Laís comenta: Raquel, se eu mostrar as imagens das câmeras, a sua filha pode ser presa. Raquel revela não se importar e que a Fátima tem que pagar pelos próprios erros. Fátima, com medo, percebe que a Laís tem uma carta na manga. Raquel revela que a Laís tem imagem nas câmeras de segurança da pousada, onde mostra o momento em que a Maria de Fátima roubou os documentos da Sarita, a mando do Marco Aurélio. O juiz pede para ver as imagens. Fátima, assustada, em voz baixa comenta com o Marco Aurélio que não pode ser presa. Laís entrega o celular com as imagens para o juiz visualizar. O juiz vê na tela do celular a Fátima abrindo o cofre e pegando os papéis. Marco Aurélio questiona: mas por um acaso dá para ter certeza que é os papéis da adoção, meritíssimo? Ou que eu mandei a Maria de Fátima fazer isso? Fátima nega que tenha pegado os documentos da Sarita e que o Marco Aurélio tenha mandado. O juiz responde: não, realmente essas imagens não podem provar as acusações da senhora Laís. Essas imagens não são conclusivas. Fátima completa falando que os papéis que as câmeras filmaram ela pegando eram apenas recibos de alguns amigos que se hospedaram na pousada e nada mais. O juiz concorda com os argumentos apresentados do Marco Aurélio e da Maria de Fátima. O juiz manda a Laís se retratar das acusações sem provas concretas. Caso contrário, vai receber voz de prisão. Raquel reclama falando que é um absurdo a justiça brasileira, onde as pessoas de bem e honestas são tratadas como criminosas. É então que a Leila entra em cena e pede: espera, senhor meritíssimo.
Não cometa essa injustiça. Mandar prender essa pobre mãe vai ser a maior injustiça que o senhor já cometeu na sua vida. Marco Aurélio, com uma cara de susto, se aproxima da Leila e questiona o que ela está fazendo. Raquel e a Laís, surpresas, apenas observam. O juiz bate o martelo, pede ordem no recinto e questiona quem a convidada pensa que é para questionar uma autoridade máxima. O juiz completa falando: se a senhora não se calar, senhora Leila, vou mandar sair do recinto. Ou pior, posso mandar prendê-la. Marco Aurélio pede calma ao juiz e tenta justificar a fala da namorada. Calma, senhor meritíssimo. A minha namorada deve estar um pouco nervosa. Afinal de contas, a Leila é um pouco inocente e está com pena da Laís e dessa pobre Raquel. Leila surpreende ao falar: não, Marco Aurélio, eu não estou nervosa, com pena ou nada parecido. Na verdade, estou farta de injustiça nesse país. Chega, eu vou fazer a coisa certa, nem que depois você não queira nunca mais olhar na minha cara. Marco Aurélio pergunta o que a namorada está querendo dizer com aquilo. Laís e a Raquel comemoram. O juiz manda a Leila ser mais clara. Leila avisa ao Marco Aurélio que vai revelar toda a verdade, vai mostrar os documentos ao juiz e que um dos documentos é algo terrível. O vilão se aproxima falando: você tá maluca? Não faça isso, até porque seria sua palavra contra a minha. O juiz não vai acreditar em você. Leila manda o Marco Aurélio sair da sua frente. Ela olha para o juiz e avisa que tem provas necessárias. Marco Aurélio arregala os olhos sem entender o que está acontecendo. Fátima, em voz baixa, pede para saber quais são as provas que a Leila está se referindo. O vilão avisa não fazer a mínima ideia, mas garante que não deve ser nada importante. Leila retira da bolsa alguns documentos. Marco Aurélio, em choque, pede para saber o que são aqueles documentos. O juiz, percebendo o nervosismo do Marco Aurélio, pede que a Leila mostre os papéis. Marco Aurélio tenta convencer a Leila a desistir daquela loucura. Leila pede: me desculpa, Marco Aurélio. Eu sinto muito, mas eu também sou mãe e sei exatamente o sofrimento que a Laís deve estar passando nesse momento. O juiz recebe em mãos os papéis e percebe que, além dos documentos da adoção da Sarita, existe um outro documento ainda mais chocante. Leila fala: são 2 documentos, senhor juiz. O primeiro é o documento da adoção da Sarita. Eu estou de prova que eles roubaram. Já esse outro documento é um dos piores crimes cometidos pelo o meu namorado Marco Aurélio. O vilão pergunta a Leila como ela conseguiu abrir o cofre. Leila revela que pegou a senha enquanto ele dormia. Ela explica: enquanto você dormia, Marco Aurélio, eu perguntei e você me falou dormindo, número a número. O juiz decide dar a punição merecida e avisa: olha aqui, senhor Marco Aurélio, a respeito da guarda da garota, não resta dúvida alguma. Vai ficar com a senhora Laís e ponto final. Agora, em relação a esse outro documento, a sua punição tem que ser imediata. O juiz chama os policiais. Raquel pede para saber do que se trata o outro documento entregue pela Leila. O juiz revela detalhes e fala: esse documento é um relatório onde mostra um plano orquestrado de forma detalhada, o passo a passo para causar um acidente envolvendo uma tal de Cecília. Laís então percebe que o Marco Aurélio foi quem provocou o capotamento do carro da própria irmã. Laís fala: então foi você, Marco Aurélio. Então já estava tudo planejado. Você queria tirar a Cecília da jogada
para ficar mais fácil tomar Sarita de mim. O juiz dá voz de prisão ao Marco Aurélio. Laís e a Raquel agradecem a poderosa ajuda da Leila. Raquel pega a Fátima de jeito e aplica uma surra daquelas. Você está na torcida para que a Laís fique com a guarda da Sarita? Então deixa um coração para ela aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.